Deus está dizendo esta manhã que nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Estão se levantando armas contra os cristãos. Está se levantando uma nuvem negra sobre o país. Mas Deus está dizendo isso para mim e para você: nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar, e toda língua que se levantar contra tu em juízo, tu a condenarás. Isso é a herança que nós temos como filhos de Deus. O mal está aí, parece que está prevalecendo, não tenham medo. Nós vamos continuar, cristãos sendo perseguidos em alguns lugares, pastores sendo presos em outros lugares, mas quero dizer para você, isso não vai prosperar. Deus está levantando um povo e está limpando os céus desse país. Nós vamos dar continuidade aos estudos Mensagens de Jesus, é a série que começou com o pastor Ney. Nós estamos em Mateus capítulo 5, a verdadeira felicidade, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E na semana passada nós vimos sobre os pobres de espírito, os humildes de espírito, com o pastor Ney. E hoje, no capítulo 5, versículo 4, essas coisas a mulher vê melhor, né? Diz que se a caneta está brilhando mais que a minha careca. E hoje, no versículo 4 do capítulo 5, felizes os que choram, pois serão consolados. É uma afirmação que parece estranha e paradoxal. Como é que o que chora é feliz, não é? Mas nós vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo em nós. Te agradecemos pela oportunidade que temos, Pai, de te adorar, de te louvar e de saber que somos os teus filhos amados. E nesta manhã nós queremos continuar nosso louvor, adoração e com entendimento, Pai, da tua palavra, pelo poder do teu Espírito em nós. Fala conosco e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas então fica parecendo paradoxo, não é? Como é que você chora e é feliz? Se bem que eu sou um chorão inveterado, quando estou muito alegre eu choro também, né? Mas fica parecendo paradoxal. Mas esse tipo de choro não é o choro que nós entendemos quando estamos passando por dificuldade, por perdas, por doenças, por mortes. Não é esse o tipo de choro. Jesus está ensinando que esse choro é o choro para aquele que reconhece o seu pecado e que vai diante de Deus, porque ele é convertido, ele se converteu, quer a proximidade de Deus, quer o Espírito Santo na vida dele, e de repente ele cai e peca, e ele vai diante de Deus chorar. Então esse é aquele choro do indivíduo cristão que sentiu que se afastou de Deus e que sentiu que Jesus está longe dele e que o Espírito Santo não pode permanecer nele. É aquele que vem para Jesus chorando,
vem para Deus chorando: Pai, me perdoa. Eu não queria fazer o que eu fiz e agora me arrependo. Me perdoa. E ele sabe, ele vai sentir o perdão de Deus na vida dele. O pecado traz consequências, mas tem uma coisa: Deus perdoa o teu pecado. O inimigo tenta te destruir. Está vendo? Quem você pensa que é? O inimigo faz dessa forma. Ele sabe teu ponto fraco, porque ele conhece a tua geração desde os seus tataravós. Então ele vem e ataca aquele ponto fraco para te derrubar. E você caiu, aí ele diz: olha o que você fez. Aí ele te acusa. É isso que o inimigo faz, ele quer te destruir. E depois Deus já te perdoou e ele fala: você viu o que você fez? Quem você pensa que é? Ele te acusa. Essa é a nossa batalha, é o dia a dia. E Jesus está tentando ensinar. Eram os discípulos e aquela multidão que o seguia. Ele está tentando ensinar o dia a dia do viver cristão. Se você vê o pecado, você tem que chorar pelo pecado seu, da nação, dos outros. Tem gente que acorda de madrugada já sendo chamado para orar por uma outra pessoa que está passando uma dificuldade longe. Você é um intercessor. Mas Jesus quer que a gente saiba chorar diante do Pai, diante do pecado, pelo pecado cometido. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. O inimigo pode prender cristãos, tem hoje, creio que uns 1.200 presos lá em Brasília. O inimigo pode tentar destruir a igreja, nunca conseguiu, nós cantamos isso. Mas tem uma coisa que o inimigo não consegue: nos destruir. Não eu pessoalmente, não um de nós pessoalmente, muitos cristãos foram para a arena, para os leões, muitos cristãos foram queimados, mas tem o seguinte: o cristianismo não acaba, a igreja prevalece. Nós só vamos nos entristecer se nos separarmos de Deus. Nós vamos chorar pelo pecado que nos separa de Deus, mas tem uma coisa que vai nos alegrar, porque logo depois você vai para Deus e Ele diz assim: filho, eu já derramei meu sangue por você. O perdão que você está pedindo já foi liberado. Você pode ficar aqui comigo, porque a Bíblia diz que nós estamos juntos com Jesus ao lado direito do Pai. Em Efésios, nós só nos afastamos quando o pecado nos tira de lá. Quando nós nos convertemos, o nosso espírito imediatamente é transformado, porque lá vem morar o Espírito de Deus. Nós temos o DNA de Deus. E tem algo que é muito antes de tudo isso. Quando Deus fez o homem, Deus fez o mundo para o homem e preparou essa terra para nós. Haja luz, veio a luz. Haja os mares, haja a porção seca, venham
as plantas com as suas sementes, vêm os peixes e os animais marinhos, vêm os animais terrestres. Tudo isso Deus só falou e foi criado. Mas quando Deus quis criar o homem, Ele pegou o barro. Ele podia falar assim: barro, se transforme agora. Não, Ele foi lá, pegou o barro, nos fez. Aqui tem a impressão digital de Deus. E depois assoprou sobre nós, para que viesse dentro de nós o Espírito e a alma. Nós temos tudo de Deus aqui. Nós só nos afastamos de Deus quando queremos, porque Ele não me obriga, Ele me deu livre-arbítrio, e eu creio que isso é que eu penso: Deus não devia ter dado livre-arbítrio para a gente. Então nós temos a natureza de Deus em nós. O nosso espírito já é recriado e a nossa alma está num processo. Porque eu me converti com uns 30 anos, estava todo destruído, minha alma era um caos, tinha que ser construído aos poucos. Você não aguenta virar assim, só virar a chave, não é assim. Eu fui reconstruindo, Deus foi reconstruindo minha alma. Então, essas tribulações que vêm, e o inimigo se aproveita de nós mesmos, quando ele pode, e nós estamos num processo, é lógico, mas tem uma coisa: não pode comparar o Péricles de hoje com o Péricles de 1970, Valdiva idem, e cada um de nós, né? Então, a glória de Deus que vem sobre nós, nós temos uma perspectiva e uma esperança que ninguém tem. Nós temos um futuro que ninguém tem. Eu fico imaginando como é que é o paraíso, sabe? Às vezes eu me vejo assim, naquele jardim onde Jesus está, com aquela água corrente bonita. Meu Deus, eu fico pensando: oh Jesus, Maranata, vem logo, eu quero tanto estar por aí, né? Então, nós temos certeza do perdão dos pecados, porque nós cremos que o sangue de Jesus é suficiente e poderoso para nos livrar de tudo aquilo que o inimigo quer colocar em nós. E nós então estamos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Então o choro do cristão não é melancolia, não é depressão, nada disso. O choro do cristão, você sabe a criancinha, quando quer alguma coisa do pai, e nós queremos a proximidade de Deus, o que a criancinha faz? Corre lá, abraça assim a perna do pai ou da mãe e, oh, não é? E chora. O que você quer? É assim que nós somos com Deus. Nós vamos chorar diante de Deus, sabendo que Ele tem para nós perdão, esperança e um futuro maravilhoso para cada um de nós. Mas eu quero contar a história de um homem da Bíblia que passou por tudo isso. Talvez seja a história mais completa de alguém que se afastou de Deus e depois foi chorar diante de Deus. É o Davi. E a Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Só que lá no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 10, tem uma história que eu vou contar. Aqui é uma história, no capítulo 10, eu vou contar só para poder depois chegar onde nós queremos chegar.
No capítulo 10, tem a história dos amonitas. Havia um rei dos amonitas, que é Naás, era o nome dele. E como ele era inimigo de Saul, várias vezes ele ajudou Davi, quando era perseguido por Saul. Então ele dava proteção a Davi. Mas era um outro povo. E o Naás morreu. E o filho dele, Hanum, foi o sucessor. Davi achou que tinha obrigação com ele e mandou embaixadores, servos, para irem consolar o filho de Naás, rei dos amonitas. Só que esses embaixadores, quando chegaram lá, Davi pensou: eu vou ser favorável ao filho do Naás, porque o pai dele foi favorável comigo. Então mandou os mensageiros para dar as condolências para o filho do Naás, filho do rei. Só que os conselheiros do rei disseram: olha, não vai confiar no Davi não, ele não quer honrar seu pai, ele veio olhar a cidade porque eles querem, ele vai destruir a nossa cidade. Então, o filho do rei, que estava agora assumindo, pegou aqueles embaixadores. Em Israel, a religião e o orgulho do homem é aquela barba. Eles rasparam metade da barba e cortaram a metade da roupa, das nádegas para cima. Você imagina então aqueles embaixadores envergonhados, tendo que sair segurando a roupa. Aí Davi falou: olha, vocês ficam lá em Jericó até crescer a barba, depois vocês venham para Jerusalém. Mas aí os homens lá de Amon se preocuparam, falou: bom, agora Davi vem com tudo. Então eles contrataram soldados dos sírios e formaram um exército muito grande para enfrentar Davi quando ele viesse. Pode passar o próximo. E Davi então ordenou a Joabe, Joabe era o comandante do exército, que marchasse com todo o exército contra os amonitas. E nessa batalha, claro, os sírios foram destruídos e essa cidade dos amonitas também foi destruída. Não era a cidade mais importante, viu? Essa cidade ainda, Davi, na cidade mais importante, Davi ainda ia atingir. Então, o irmão de Joabe, Abissai, ficou com um grupo de soldados, Joabe com outro, e eles conseguiram destruir o exército inimigo. Mas eu estou contando essa história só porque eu quero falar do Davi, talvez o maior pecado. Claro que ele não era perfeito, mas o maior pecado da vida dele foi o adultério. Porque toda vez que vem um abismo e a pessoa cai naquele abismo, depois daquele abismo vem outro, a pessoa cai mais. E com Davi foi assim mesmo, o primeiro abismo foi esse. Aí ele queria destruir os amonitas. E a cidade principal era Rabá, que ele ainda não tinha chegado lá. Então ele organizou o exército e mandou Joabe, falou: Joabe, pode destruir essa cidade dos amonitas. Ele, porém, ficou em Jerusalém. Naquele tempo, a Bíblia diz, no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, pode projetar, a Bíblia diz: decorrido um ano, depois daquela primeira guerra, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, então Davi não tinha que estar em Jerusalém, ele tinha que ter saído para a guerra.
Davi enviou Joabe e todo Israel para sitiar Rabá, a cidade mais importante dos amonitas. E Davi ficou em Jerusalém, na hora errada, no lugar errado, porque tinha que estar no fronte da batalha. E aí, diz a Bíblia que ele estava no terraço e viu uma mulher se banhando lá embaixo, muito bonita. Chamou seus auxiliares. Quem é aquela mulher? É a esposa de Urias, que estava na guerra. Ele fez com que trouxessem a mulher, teve relação com ela, e depois que ela foi embora, depois de um tempo ela comunica com ele: estou grávida. Então o primeiro abismo já tinha ido. Davi mandou uma mensagem para Joabe, o comandante do exército: manda Urias para cá, que eu quero conversar com Urias. E veio Urias, e o Davi fingiu que estava querendo saber como é que estava a guerra, e chamou Urias para o palácio para uma conversa. E como é que está o Joabe, como é que está a batalha? E depois falou: vá dormir na sua casa. Ele queria que o Urias tivesse relações com a esposa, para pensar que ele era o pai. Só que Urias não foi para casa, ele dormiu na frente do palácio, junto com outros soldados. E no dia seguinte, Davi, sabendo disso, chamou-o de novo. Falou: mas que isso, você vem da guerra e não foi para sua casa? Ele falou: eu não faria isso. Meu comandante está lutando, os soldados estão na batalha, eu iria para casa, tomar um banho, dormir com a minha mulher, eu não faria isso. Eu tinha que estar lá. E Davi fez ele se embebedar, pensando, deu um fogo nele, diz a Bíblia, era vinho na época, pensando que bêbado ele fosse para casa, mas ele assim mesmo não foi. Então Davi fez uma coisa, escreveu uma carta para o Joabe, dizendo: olha, põe Urias no pior ponto da batalha para que ele morra, não ponha segurança para protegê-lo, porque ele deve morrer. Então, quando você está com Deus, e que você está crescendo em Deus, e o Espírito Santo vai te levando de um degrau a outro degrau, para se aproximar cada vez mais do Senhor, é assim que Deus faz com você. Mas o inimigo, ele faz o contrário. Você cai no abismo, e daquele abismo você vai cair no outro abismo. O primeiro abismo foi o adultério. Agora, o segundo abismo, o assassinato do Urias. Um crime, criminoso. Nós não podemos ficar aqui tentando passar um paninho para dizer que Davi era perfeito, porque não era. E o que ele fez foi grave. Mas ele fingiu que estava tudo bem. Ficou quietinho, calado. Só que no capítulo 12 do segundo livro de Samuel, Natã, que era um profeta, vem conversar com Davi. E começou contando uma história para o Davi. Falou: sabe, numa cidade tinha dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelha, gado em grande quantidade. O pobre tinha uma ovelhinha que não era para ele matar. Essa ovelhinha acompanhava ele sentava na mesa para comer, ela sentava com ele. Era uma ovelhinha de estimação.
Aí, esse rico recebeu uma visita, um amigo, e queria matar uma ovelha para oferecer para o amigo. Em vez de ele pegar de todas que ele tinha, ele mandou buscar a ovelha do pobre, a única que o pobre tinha, e matou a ovelha. Davi ficou revoltado, falou: esse homem precisa morrer. Aí o Natan falou: esse homem é você. E Davi caiu na real. Naquele tempo, os reis, quando o profeta trazia uma profecia que era contrária ao rei, ele matava o profeta. Davi, pelo menos, tinha o bom senso e ele tinha temor a Deus. Sabe o que ele fez? Vamos lá para o Salmo 53. Salmo 51 agora, primeiro. Ele foi falar com Deus. Compadece-te de mim, ó Deus. Ele começou assim. Ele entendeu o desastre que ele tinha provocado na vida dele mesmo. Compadece-te de mim, ó Deus. É isso que é chorar diante de Deus. E chorar pelo pecado. E segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi entendeu. E ele fez o que tinha que fazer. Eu creio que quando Jesus estava ensinando lá no monte, chorem para que vocês sejam consolados. Jesus tinha convicção daquilo que era a história de Davi. Purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Imagine como é que ele estava. Acho que a cabeça dele, aquilo não saía da cabeça dele. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O senhor pode, aquilo que o Natan me falou, eu sei que foi o senhor que mandou, pode falar, e o senhor pode me julgar. É até aqui. Isso é chorar diante de Deus pelo pecado. É um abismo que leva a outro abismo. Só que se você voltar para Deus, você vai subir e vai ter vários planos para você subir. Queridos, esse Salmo 51 é o choro pelo perdão. Mas tem o Salmo 32, que é a alegria do perdoado. Você vai chorar diante de Deus pelo pecado, mas você vai ser consolado. E aqui está Davi agora dizendo para nós: feliz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos
pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém? Isso é chorar pelo pecado diante de Deus e receber o perdão e ter a convicção de que Deus te perdoou. Davi foi esse homem, e a Bíblia nos ensina como fazer. E em Isaías 61, eu gosto desse versículo 2. Eu vou ler os 3 primeiros. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Quando Jesus começou o ministério dele, na primeira apresentação dele na sinagoga, ele leu os 3 primeiros versículos de Isaías 61 e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Então ele está aqui para consolar a todos os que choram. Eu quero que você se levante. Queria que você colocasse diante de Deus aquilo que te incomoda, que de repente você fez ou está fazendo, e que Deus está mostrando para você, dizendo assim: olha, não é bem isso. Coloca diante de Deus aquilo que o Espírito Santo está mostrando para você e está te incomodando. Da mesma maneira que Davi falou: Senhor, enquanto eu escondi meu pecado, meus ossos estavam quebrados, mas eu quero colocar diante de Ti um propósito. Este pecado eu não vou cometer mais, me perdoa, me dá uma nova vida, me dá uma oportunidade para que eu seja diferente daquilo que eu vinha fazendo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada vida, cada coração diante de Ti. Mas o que nós queremos, Pai, é que diante da cruz, nós estamos diante da cruz, sabendo do Teu sangue derramado por nós, da Tua carne moída por nós. E o que nós queremos, Pai, é o Teu perdão, a Tua presença em nós, para que nós possamos caminhar, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, e que a cada dia a Tua presença seja mais abundante, e nós sejamos mais e mais parecidos com Jesus. Obrigado, é em nome dEle, Pai, que nós Te pedimos, e sabemos que estamos cobertos pelo sangue de Jesus, e por isso Te agradecemos. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam abundantes nas nossas vidas, e que essa semana seja uma semana diferente na nossa vida, uma semana de vitória sobre o pecado
e sobre tudo que o inimigo vem tentando fazer sobre nós. Amém? Deus abençoe vocês.